Este é o trabalho do grupo AMDC, que consiste na tarefa de classificar corretamente notícias brasileiras. Basicamente, a apresentação pode ser dividida em 3 partes: descrição do problema e da base, tratamento e análise dos dados, validação dos modelos e resultados finais, mais um bônus. De maneira geral, o problema é classificar corretamente notícias a partir do título e corpo da notícia, superando o desbalanceamento dos dados e explorando técnicas de processamento de linguagem natural. A base consiste em 10.000 matérias publicadas entre 2014 e 2020 e divididas na proporção 80% treino, validação e 20% teste. Temos aqui a imagem de um registro como ilustração. Em relação à limpeza, poucos registros necessitaram de alguma intervenção. Desses, parte foi editada e parte excluída. Os dados são bastante desbalanceados, como podemos ver no gráfico ao lado, onde 60% das notícias são de esporte, mas apenas 5% de famosos. A utilização de pesos no undersampling foi considerada em alguns classificadores. A separação de treino e validação foi feita na proporção 70% a 30% e não considerou o aspecto temporal, ou seja, não há restrições quanto a treinar no futuro e predizer o passado. Essa decisão está amparada por algumas análises de assunto da notícia e temporalidade. O destaque no gráfico fica por conta do assunto tecnologia e famosos, que só aparecem a partir de 2018. O pré-processamento transforma os textos em minúsculo, remove caracteres especiais, números e stop words. A lematização é aplicada apenas em alguns casos. Iniciamos a análise exploratória verificando se existe relação entre os tamanhos do título e conteúdo das notícias e os assuntos. Através dos gráficos, podemos observar que essas características não aparentam ser muito úteis para a classificação. No box plot, é curioso observar que as notícias sobre famosos, em roxo, têm como comportamento mediano os maiores títulos e menores conteúdos. Continuamos a análise exploratória com a nuvem de palavras e primeiramente observando o título. Os termos em destaque permitem um palpite sobre o assunto que mais deve ocorrer. No gráfico de barras, vemos que o top 10 de palavras mais comuns são apenas substantivos. O assunto esporte, em azul, possui algumas palavras exclusivas, ou quase. Governo aparece bastante em economia e política. Voltando à nuvem de palavras, vemos na parte central Paulo. Será que ela está associada a alguma outra? Agora, no conteúdo da notícia, fica mais difícil palpitar sobre o assunto das palavras destacadas, apesar de ainda ser possível. Na porção superior, temos em destaque a palavra ano e seu plural. No gráfico de barras, observamos mais representatividade dos assuntos quando comparado ao gráfico de título, o surgimento do primeiro verbo no top 10, disse, e o termo governo, que aparece sendo quase na mesma proporção em política e economia. A palavra feira contabiliza o maior número de ocorrências no conteúdo das notícias, mas fica novamente a dúvida: qual seria o seu complemento mais frequente? Para encerrar a análise de nuvem de palavras, observamos os comportamentos por assunto. Em o esportes em azul, vemos no título uma grande quantidade de nomes de clubes, assim como também os nomes de atletas. Já no conteúdo, temos jogo, time, clube. Novamente termos mais genéricos, que parecem servir para retomar os destaques do título. Nas miniaturas, os termos mais legíveis são facilmente associáveis aos assuntos em que ocorrem, e os substantivos ocorrem com mais frequência. No geral, podemos concluir que há certa complementariedade entre o que se observa no título e no conteúdo. Também é interessante entender como as palavras mais comuns se relacionam. Vemos no título que os percentuais exclusivos de cada assunto são maiores em compensação à parte comum menor. Temos um comportamento muito parecido quando analisamos somente o conteúdo e o conteúdo e título juntos. Há uma significativa redução dos percentuais exclusivos, exemplo, economia de 14% para 8,8%, a exceção é o assunto, famosos, que continua muito próximo, com 18,8% e 16,1%. Há também um aumento significativo do percentual da intersecção entre todos os conjuntos, de 0,4% para 8%. Por fim, temos a contabilização de palavras exclusivas por assunto e o top 3 de ocorrências, no título e conteúdo. Aparentemente, um e-mail se tornou um token. Para a construção dos modelos, na fase inicial dos trabalhos foram consideradas diferentes features para o treino, título e conteúdo e concatenação de título e conteúdo. Para a extração de características foram utilizados o Bag of Words, que apenas contabiliza as ocorrências no documento, e o TF-DF, que mede o quão importante um termo é no contexto de todos os documentos.
Com os classificadores foram utilizados o Naive Bayes e o regressor logístico, com a aplicação do Grid Search. Na validação, os piores resultados foram obtidos ao utilizar só o título. Já os melhores, utilizando apenas o conteúdo. A seguir, veremos detalhes do melhor modelos entre todos validados até aqui. O melhor classificador utiliza a combinação de um regressor logístico com Bag of Words, e a acurácia balanceada obtida foi de 96,04%. Ele classificou corretamente todas as notícias sobre famosos. Apresentou alta taxa de acerto em esportes, 99,1%, e confundiu principalmente política com economia e economia com tecnologia. Aqui vemos alguns exemplos de predições incorretas no melhor classificador. Vale dizer que nessa tabela o título é mostrado apenas para identificar a notícia, pois o modelo considerou o conteúdo na tarefa de classificação. Avaliando os erros, vemos casos em que predições verdadeiramente incorretas, mas outros casos questionáveis. Será que Senado aprova MP que estende prazo para os clubes aderirem ao Profut e a mesma notícia de esportes? E dados do sistema carcerário no país estão incompletos têm alguma relação com tecnologia? Possivelmente dados e sistemas são indícios dos termos que podem ter motivado essa classificação. A seguir, utilizaremos o Lime para tentar entender melhor essa notícia. Nessa imagem, vemos uma mesma predição incorreta em 3 regressores logísticos com Bag of Words, cada um deles utilizando uma característica para treinamento e validação. Na esquerda, vemos que apesar da predição ser a mesma em todos os modelos, o nível de convicção entre eles é diferente. Ao centro, vemos as duas classes mais prováveis segundo o modelo, e como os principais termos influenciaram na decisão. À direita, vemos o texto completo utilizado na classificação e os termos relevantes. Com o interesse de aprimorar o melhor baseline, foi considerado explorar a análise de sentimentos. Foi utilizada a biblioteca Leia, uma adaptação para o português do Vader, cujo foco principal são textos expressos em mídias sociais, inclusive com suporte a emojis, mas funcional também para textos de outros domínios. O sentimento varia de -1, extremamente negativo, a 1, extremamente positivo. No gráfico ao lado, há indícios de que o sentimento não é uma boa característica para classificar os assuntos, mas a confirmação veio com os valores de acurácia balanceada obtidos ao utilizá-lo com o regressor logístico. Insistindo na tarefa de melhorar o baseline, tentamos aperfeiçoar a tokenização, aplicando apenas a lematização para tentar resolver principalmente questões como plural e verbos em diferentes tempos e reduzir a quantidade de termos, aplicando a lematização e considerando apenas palavras exclusivas de cada assunto, e aplicando a lematização e considerando bigramas, para tentar resolver dúvidas como as citadas na nuvem de palavras sobre Paulo e feira, assim como também aumentar um pouco o contexto da informação. O resultado da tentativa de aprimoramento dos modelos do baseline na validação foi: no Bag of Words, os novos experimentos não contribuíram positivamente. Em contrapartida, no TF-DF, apenas o resultado na utilização de palavras exclusivas no conteúdo lematizado piorou. Nos demais casos foi melhor. A utilização de bigramas no conteúdo lematizado resultou no melhor valor encontrado na validação. Como modelo mais complexo foi utilizado o BERT, que é baseado em Transformers, um modelo de Deep Learning em que cada elemento da saída é conectado com cada elemento da entrada, e os pesos entre eles são calculados dinamicamente. O BERT busca entender o significado pelo contexto, analisando o texto nas duas direções ao mesmo tempo. Ele é pré-treinado em 2 tarefas: modelagem de linguagem mascarada, que consiste em esconder uma palavra na sentença e tentar predizer qual é, e previsão da próxima frase, que verifica se 2 sentenças têm uma conexão lógica e sequencial ou se a relação é aleatória. Utilizamos o BERT-IMBAL, que é o BERT pré-treinado em português, no Brazilian Web as Corpus, BR-WOC. Na composição do BR-WOC, mais de 60 milhões de páginas foram capturadas e 3,5 milhões acabaram sendo selecionadas. No gráfico ao lado, temos a distribuição dos assuntos no corpus mencionado. Com o BERT, os resultados obtidos na validação foram: o atributo título foi o que a aplicação do pré-processamento resultou em impacto mais negativo, talvez por reduzir a quantidade de informação em um texto que já é curto. Os melhores modelos são os que utilizam os atributos sem qualquer pré-processamento, ou seja, o próprio BERT é capaz de lidar com isso. Não há grandes alterações de acurácia balanceada com a utilização de pesos e downsampling. Na maioria dos casos, os valores obtidos são inferiores. O melhor BERT foi o que utilizou a concatenação de título e conteúdo sem qualquer pré-processamento. No melhor modelo BERT, utilizamos o framework LIT para compreender melhor uma predição incorreta.
Nessa primeira tela, selecionamos uma notícia e verificamos as probabilidades de cada assunto conforme o modelo selecionado. Podemos ver aqui a aplicação do Lime, mas que não fica tão legível. Agora podemos ver a comparação entre notícia completa e apenas um trecho dela no mesmo modelo. Veja que há mudança nas probabilidades e na legibilidade do Lime. Por fim, vemos uma matriz de confusão, que no contexto de apenas uma notícia não é muito útil, e o gráfico de distribuição das probabilidades por assuntos, uma ferramenta bastante promissora. Para combinar os classificadores, foi considerada a soma das probabilidades. Foi utilizado mais de um critério para a escolha dos modelos, que consideraram o BERT e o regressor logístico, mas os resultados acabaram sendo intermediários entre os obtidos individualmente nos classificadores envolvidos. Finalmente, temos os resultados obtidos nos melhores modelos com o dataset de teste. O pior valor obtido na validação foi com o baseline. A maior acurácia balanceada na validação foi utilizar o BERT. Contudo, esse modelo tem uma redução significativa de performance no teste. No geral, os valores na validação são superiores ao do teste. A exceção fica por conta do baseline aprimorado, que também é o modelo que entrega o melhor resultado no conjunto de testes, de 96,44%. Assim, a conclusão geral do nosso trabalho foi a de que os modelos que utilizam Bag of Words e TF-DF, como extratores de features, são mais dependentes para processamento do texto. Também performam melhor com maior quantidade de texto, fato justificado pelo baixo desempenho quando utilizado apenas o título no treinamento. O TF-DF, por considerar a raridade do termo, acaba se beneficiando de aprimoramentos como a lematização e bigramas. Por outro lado, o BERT parece de fato entender o contexto da notícia, se comportando melhor quando nenhum pré-processamento é aplicado, e atingindo alta performance até mesmo com apenas o título. Nesse modelo, a significativa redução na taxa de acerto da validação para o teste justificaria uma análise mais aprofundada na motivação dos erros nas predições. São inúmeras as possibilidades para continuar tentando obter melhores classificadores. Praticamente em todas as etapas é possível experimentar algo novo. Contudo, diante dos ótimos resultados encontrados em vários classificadores, é provável que se tivesse que eleger uma prioridade, seria mais interessante explorar ensembles e a análise das predições incorretas com maior profundidade. E para encerrar o bônus, aqui buscamos avaliar um dos modelos criados com uma mensagem própria e com termos frequentes em cada um dos 5 assuntos com que trabalhamos. A mensagem é: os resultados obtidos nos projetos finais não decretam a vitória de uma técnica sobre outra, apenas celebram a chegada de uma intensa maratona de aprendizado. Afinal, concluir o famoso curso de mineração de dados complexos da Unicamp não tem preço. O assunto dessa mensagem é claramente tecnologia, mas vamos ver como o modelo avalia? Acertou o assunto e com 70% de convicção. Nada mal. Obrigado pela atenção.